Eu gostaria de meditar com você a primeira leitura. Eu creio que hoje Deus quer dar uma palavra àquelas pessoas que estão desanimadas. A verdade é que viver neste mundo não é tarefa fácil. Jesus mesmo disse que no mundo vocês terão tribulações. No mundo vocês vão ter aflições. A verdade é que este mundo é um verdadeiro vale de lágrimas. É uma cruz todo dia. É um sofrimento a cada dia. É uma dificuldade a cada dia. E para poupar o nosso sofrimento, Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Porque senão você sofre com os problemas de hoje e já sofre com os problemas de amanhã. Então Jesus deu um conselho exato para nós. Pense no dia de hoje. Resolva os problemas de hoje. Até porque você não pode resolver os problemas de amanhã. Claro que a gente pode nos organizar, podemos fazer tantas coisas, mas cada dia basta a sua preocupação. Esta vida, portanto, ela é uma vida, viver não é tarefa fácil. Então pode acontecer que uma hora ou outra o desânimo bata no nosso coração. O que é o desânimo? Eu tenho uma missão para realizar, mas eu estou sem força para isso. Então você tem a missão, hoje é dia dos pais, você tem a missão de ser pai, mas você perde a força para ser pai. Você perde a força para ser um esposo. Você perde a força de ser o líder do seu trabalho, de trabalhar, de estudar, de cuidar dos seus filhos, de cumprir a sua missão. Pode acontecer até com o padre que desanima de ser padre, já cansei, desanimei, estou desanimado. O outro que desanima da sua vocação. A pergunta e a verdade é: quem de nós nunca desanimou na vida? Eu quero mostrar para vocês hoje um grande homem de Deus que também desanimou. E é bonito às vezes a gente olhar grandes homens de Deus que também parece que são humanos como nós. Então, do Antigo Testamento, a gente tem grandes homens, e talvez um dos maiores que nós temos, além de Moisés, inclusive Moisés é aquele que apareceu na transfiguração, mas do lado de Jesus na transfiguração, além de Moisés, apareceu Elias. Então Elias talvez seja um dos grandes nomes do Antigo Testamento, um grande homem de Deus. E parece que o homem desanimou. Parece que Elias desanimou. Diz a palavra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que Elias entrou deserto adentro. Elias entrou deserto adentro. E essa palavra deserto, para a nossa teologia, para a nossa espiritualidade, ela é muito profunda. O que é o deserto? O que é o deserto na Bíblia? Quando a Bíblia diz, Elias entrou deserto adentro, deserto é provação. Elias estava sendo provado por Deus. Então na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nós vamos passar por imensos desertos, deserto adentro, e talvez você esteja num deserto adentro já. E se não está, vai chegar o seu deserto. Todos nós passamos pelo deserto. E nós vamos entender que o deserto é necessário. O deserto é o lugar da provação.
é o lugar onde somos provados por Deus. Portanto, é o lugar de sofrimento, é lugar de angústia. Então talvez a sua vida também esteja assim, a tua vida esteja hoje num deserto, provação, angústia, pensamentos. O deserto é lugar de tentação. É no deserto que o diabo aparece. Porque o diabo, vendo que nós estamos num grande momento de provação, de escassez, é a hora que o diabo chega para causar as suas tentações. Lembre-se que Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias. Lembre-se que o povo caminhou 40 anos no deserto, sendo provado por Deus, e por que não dizer que sendo tentado pelo diabo? Você está entendendo, sim ou não? Diga comigo, deserto é lugar de provação. Deserto é lugar de tentação. Então preste atenção, não é fácil passar pelo deserto, hein? O deserto é o lugar onde vamos ser purificados. Então o deserto também é um lugar de purificação. É um lugar onde você é purificado. É um lugar onde você vai ser provado. É um lugar onde você vai ser tentado. Mas então o deserto é ruim, Frei? Não. Deus colocou Elias no deserto. Diz a Bíblia que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Nós, uma multidão de pessoas que estão nos assistindo agora, alguns de vocês que estão aqui, já tomaram a decisão de fazer 40 dias de quaresma de São Miguel. O que nós iremos fazer? Nós vamos entrar no deserto, em pleno agosto e setembro. Não é Semana Santa, não terá Semana Santa para nós. Mas nós decidimos entrar na quaresma. Nós decidimos entrar no deserto. Então o deserto é ruim? Não, o deserto é ótimo. Porque o deserto Deus vai me provar. O deserto eu vou ser tentado, mas é na tentação que eu tenho oportunidade de provar o tanto que eu amo a Deus. Porque se o diabo ganhar de mim, eu perco a batalha. Mas se eu ganhar do diabo, eu ganho mérito. Então a tentação é um jogo não muito bom para o diabo também. Por isso que Deus permite que você seja tentado. Porque se você cai na tentação, beleza. É ruim para você. Mas se você vence, você ganha mérito. É o lugar onde você é purificado. É bom ser purificado, porque nós trazemos, às vezes no caminho, a gente vai amontoando coisas que são desnecessárias. E Deus precisa ir purificando a gente. É só no deserto que nós somos purificados. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. É no deserto que você ouve a voz de Deus. É no deserto que você aprende as coisas de Deus. É tão verdade que as pessoas dizem assim: foi naquele momento de sofrimento que eu mais aprendi. Porque às vezes a gente não tem capacidade de aprender quando as coisas estão dando bem, está tudo dando certo, a gente fica desatento, a gente não escuta Deus. Às vezes é preciso chegar à prova, é preciso chegar ao sofrimento, é preciso a gente estar no deserto para a gente entender algumas coisas que a gente não estava vendo. É no deserto que Deus fala com você. E às vezes você chega no deserto já cansado. Mas eu tenho que lhe dizer que é no deserto que Deus vai renovar as suas forças. E até um paradoxo, porque você no deserto é convidado a fazer jejum, você fica fraco no corpo, mas parece que quando você faz esse jejum,
Deus vai fortificando a sua alma. Então o deserto é o lugar, sim, aonde renovamos as nossas forças. Então quando você estiver no deserto, é um lugar muito bom para você estar. Difícil. Porque você sabe que o deserto é muito sol, difícil de encontrar água. Chega à noite é muito frio. É muito sol de dia, é muito frio de noite. Não tem árvore direito. É difícil. Mas é bom o deserto, porque é só você e Deus. Então por isso que você ouve a voz dele. O deserto é o lugar onde a gente volta, isso é muito importante, a gente volta à nossa essência. Por que Jesus foi para o deserto? Talvez antes de Jesus começar sua missão, ele foi para o deserto, talvez para o Pai revelar para ele qual é a tua essência. A tua essência é que você é meu filho. Então o deserto mostra para você a tua essência. Então a gente precisa de quando em quando ir para o deserto. Então como Elias nós precisamos entrar deserto adentro às vezes. Porque o deserto vai fazer bem. O deserto vai fazer bem. Se o deserto vai me fazer voltar à minha essência. Ver aquilo que de fato eu sou, porque às vezes a gente se engana, às vezes a gente acha que a gente está indo no caminho certo, estamos indo no caminho errado. Perdemos o rumo, perdemos a direção, nos apegamos às coisas materiais, nos apegamos às pessoas, nos apegamos às coisas, esquecemos do essencial. Esquecemos quem somos, e não quem somos para os outros, quem somos para Deus. Quem você é para Deus? No deserto, as nossas fraquezas ficam expostas. Neste momento de deserto espiritual, as suas fraquezas elas ficam expostas. E tudo isso que eu estou falando é a experiência de Elias. Elias entrou deserto adentro. Eu estou dizendo então que Elias foi provado. Eu estou dizendo que Elias foi tentado. Eu estou dizendo que Elias foi purificado. Eu estou dizendo que Elias estava sendo chamado a voltar à sua essência. Eu estou dizendo que Elias precisava ouvir a voz de Deus. Eu estou dizendo que Elias começou a ver as suas fraquezas como nunca. Porque as fraquezas no deserto ficam expostas. Você vê suas maldades, você vê suas fraquezas, você vê suas misérias, você vê os seus pecados. Parece que as suas forças foram embora, você não sente mais força. E a experiência que muitas vezes nós fazemos é de querer desanimar, de querer jogar tudo para o alto. Talvez esse seja o seu sentimento de hoje, de agora. Às vezes você não sente nem a presença de Deus. Tem momentos na vida que a gente não sente a presença dos amigos, a gente não sente a presença das pessoas, mas às vezes a gente não sente nem a presença de Deus. E isso é deserto. Elias está num deserto tão profundo, como eu já disse, Elias entrou deserto adentro. Elias está num deserto tão profundo que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias diz, preste atenção, no deserto, Elias diz, agora basta, Senhor, tira a minha. Agora basta, Senhor. Eu não quero mais viver. Eu estou falando de um dos maiores profetas da Bíblia.
E o que o profeta está pedindo para Deus? A morte. Isso é um pedido que ninguém de nós deve fazer. A vida e a morte estão nas mãos dele. Ele decide quem é que vem ao mundo e quem vai. Elias está desanimado. Isso é muito próprio dos que desanimam. Pensam logo em tirar a própria vida. Pensam logo em estar desanimado no casamento, vamos acabar com esse casamento. Desanimar. É muito próprio do desanimado. Ele quer fugir, ele quer matar a dor que está dentro dele. E ele achando, então, tirando a minha vida, eu acabo com essa dor. Não acaba. Pelo contrário. A pessoa esquece que tem uma vida depois da morte. Ei, o número de suicídio cresce, hein? É alarmante o número de pessoas que estão se matando. Jovens, crianças, adultos. Todos. É alarmante. A pessoa chega num desespero tão grande, num desânimo tão grande, que a única saída que ela vê é a morte. Elias está pedindo o que para Deus? A morte. E quando você pede a morte, é porque você perdeu o sentido da vida. Você perdeu o sentido das coisas. Alguém se mata porque perdeu o sentido de viver. Elias está assim. Elias está desanimado. Mas o deserto é necessário. Elias está sendo provado, Elias está sendo tentado. Elias precisa ouvir a voz de Deus. Elias precisa ser colocado no eixo. Elias parece que está fora do eixo. Então tem hora que Deus tem que te colocar no eixo. E para te colocar no eixo, tem que te colocar no deserto. Porque no mundão, na agitação, você não ouve a voz dele. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 5. Diz a palavra que, deitando-se no chão, adormeceu. O desânimo dele estava tão grande que ele deitou, adormeceu. Depois de pedir, tira a minha vida, Senhor. Ou seja, ele dormiu nunca mais querendo acordar. Assim como você talvez dormiu assim algumas vezes. Dormiu para ver se o problema passava. Dormiu para ver se aquela dor acabava. Mas a vida não é assim. Mas preste atenção. O que Deus faz conosco no deserto? Deus está te vendo nessa situação. Você está precisando passar por essa situação. O que Deus faz com você no deserto? Olha aqui diz a palavra. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. De repente, um anjo tocou e disse. Então imagina, ele tinha pedido para Deus tirar a sua vida, ele estava desanimado, deitado, dormiu, um anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. Deus é aquele que no deserto quer levantar você. Porque talvez você está desanimado, você está num sofrimento total. Mas saiba que Deus te trouxe para o deserto não para te destruir. Deus te trouxe para o deserto para te levantar. Amém? O deserto é o lugar onde Deus quer levantar você. O deserto é o lugar onde Deus quer levantar a sua visão. O deserto é o lugar onde Deus quer te colocar no eixo de volta. O deserto é o lugar onde Deus quer te levantar como um homem de Deus que você nasceu para ser. Elias,
levanta, você nasceu para ser um profeta. E não para ficar prostrado, chorando, pedindo a morte. E talvez você esteja assim também na sua vida, resmungando, chorando. Senhor, não aguento mais. Senhor, não aguento mais. Porque eu? Para de reclamar. Escuta a voz de Deus no teu coração. Levanta. Levanta e come. Levanta e come. É Deus que está falando com Elias. E veja que a palavra de Deus diz: um anjo tocou e disse. É interessante, e é importante que você entenda isso. Os anjos de Deus, eles estão presentes no deserto com a gente. Diz a Bíblia que quando Jesus estava no deserto, os anjos de Deus o serviam. Eu quero dizer a você que no deserto os anjos de Deus te servem. E a gente precisa falar mais com os anjos. Você tem o seu anjo da guarda. E vai ser linda essa quaresma que a gente vai fazer, porque a gente vai falar muito dos anjos. Vai ser uma quaresma voltada a São Miguel Arcanjo. Então nós vamos entrar no deserto com um grande Miguel. Então não se esqueça disso. Na hora que você estiver no deserto, lembra-te que você tem os anjos. Para te proteger, para te guardar, para cuidar de você. E lembra-te que foi para isso que uma das missões dos anjos é essa: cuidar de você, cuidar de mim. Deus já deu um anjo de cara para cada um. Todo mundo aqui tem um anjo da guarda. Você já parou para pensar nisso? É um anjo cuidando de você 24 horas. É um ser celestial cuidando de você 24 horas por dia. Enquanto você dorme, ele te vela. Enquanto você peca, ele se entristece, mas está ali, não te abandona. O anjo nunca te abandona. O anjo está com você. Nunca se esqueça que na experiência do deserto, os anjos estão conosco. 1 Reis 19, 6. Ele abriu os olhos, Elias abriu os olhos, e viu junto à sua cabeça, olha aqui, olha o milagre, olha o milagre. Viu junto à sua cabeça um pão assado, pão. Quem é que fez esse pão? E ainda está assado, hein? Diga comigo assim: Deus é maravilhoso. Deus cuida de nós. Veja a palavra de Deus no evangelho de hoje. Os vossos pais comeram maná no deserto, mas voltaram a ter fome. Eu vou dar um pão para vocês, que vocês nunca mais vão ter fome. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Ele abriu os olhos e junto à sua cabeça ele viu um pão assado e debaixo da cinza um jarro com água. Tinha água também, jarrinho ainda. O que Deus estava fazendo com Elias? Cuidando de Elias, porque é isso que no deserto Deus faz com você. Deus não te abandonou, Ele está cuidando de você. E Ele está dizendo para você: levanta e come. Você não está no deserto para desanimar. Você não está no deserto para desistir. Você está no deserto para redobrar as forças. Você está no deserto para levantar. Você está no deserto para comer, para estabelecer a vida espiritual. Só que aí, diz a Bíblia que ele comeu, não foi bobo. Comeu pãozinho assado, bebeu a água e tornou a dormir de novo. Ele entendeu a mensagem, sim ou não? É igual nós, né? Deus fala com a gente.
Deus dá provas que está conosco. E a gente é tão sonso, tão cabeça dura. E às vezes o desânimo é tão grande, que a gente come, mas volta a dormir de novo. A gente tem pessoas que estão tão desanimadas que a gente fala assim, vai para a missa, vai levantar a cabeça, vai para a missa, vai comer o pão de Deus, vai restabelecer sua vida espiritual. Ela vai para a missa. Aí você acha que a pessoa vai voltar da missa toda animada, não, ela volta desanimada de novo. Ela não entendeu o que aconteceu naquela missa. Vai se confessar, eu acho que você está precisando se confessar, limpar sua alma, pedir conselhos ao sacerdote. Aí você acha que a pessoa vai sair da confissão uma nova pessoa, porque ela se encontrou com Jesus. De repente ela sai da confissão desanimada do mesmo jeito. Talvez tua vida esteja assim, de missa em missa, de confissão em confissão, de grupo de oração em grupo de oração, e a tua vida continua desanimada, como se você não tivesse comido o pão da vida. Ele quer alimentar você. E qual é o alimento? Qual é o pão? Qual é o pão? Qual é o pão que Deus quer dar para você se alimentar no deserto? Qual é o pão? É o pão da palavra e o pão da Eucaristia. O pão da palavra e o pão da Eucaristia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus diz que a palavra de Deus é pão, é alimento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, existe um alimento que, inclusive Jesus diz isso, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Lá quando ele estava no poço de Jacó, foram buscar comida, Jesus ficou meio-dia, hora do almoço, Jesus não tinha comido nada, os apóstolos chegam com comida para Jesus, e aí falam, chegamos com comida, e Jesus fala, não quero. Mas alguém te trouxe comida enquanto a gente não estava aqui? Não, eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. E o alimento é fazer a vontade do Pai. Quando eu faço a vontade do Pai, eu me alimento. Qual é o alimento para a nossa vida espiritual? Por que tem muita gente desanimada? Por que tem muita gente fraca? Porque está precisando de pão. Está faltando pão da palavra e da Eucaristia. Ele não levantou da primeira vez, o desânimo dele era grande. Mas Deus é bom e cutucou ele de novo. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez. Deus podia abandonar, não podia? Mas veio pela segunda vez. E pela segunda vez tocou e disse, levanta-te e come. A mesma coisa, vamos lá, filho. Você é Elias. Grande profeta, eu te chamei pelo nome. Você não nasceu para ficar prostrado. Deus não desiste de você. Olhe para quem está do seu lado e diga, Deus não desiste de você. Se Deus desistisse de você, já estaremos mortos. Deus não desiste de você. Mesmo com seus pecados, mesmo com as suas rebeldias, mesmo aquele ladrão na cruz, não desistiu. Ele não desiste de você. Elias levantou-se. Era a segunda vez, Elias levantou-se. 1 Reis 19:8. Elias levantou-se, comeu pela segunda vez, bebeu pela segunda vez, e com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites
até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Elias agora levantou, entendeu qual é o lugar dele. O lugar dele não é o desânimo, mas o lugar dele é percorrer o deserto que Deus chamou ele para percorrer. E que o lugar definitivo dele é o monte de Deus, é o monte Horebe. Assim como o teu lugar, a tua vida não. O que é o desânimo? O desânimo faz a gente parar, gente. A gente fica parado. Você não nasceu para ficar parado, você nasceu para caminhar. Ah, mas eu não quero caminhar. Não, você nasceu para caminhar, não é para desanimar. Mas eu estou com medo. Então o medo te paralisa, o desânimo te paralisa. Levanta, come e anda. Você tem um longo caminho a percorrer. Então o teu lugar não é parado, o teu lugar é caminhando, deserto adentro, mas lembra-se, o teu destino é o Monte Horebe, o teu destino é o céu, criatura, o teu destino é a eternidade. Então você não para enquanto você não estiver descansando no colo de Deus, na eternidade. Dá para entender isso, sim ou não? O lugar que eu vou parar é quando eu estiver nos braços do meu Pai, no céu. É o único lugar que eu vou parar. Enquanto eu não chegar lá, não posso parar. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, como diz Teresa, murmure quem murmurar, aconteça o que acontecer, eu vou ter sempre uma determinada determinação. Eu não vou parar. E talvez você está querendo parar por besteirinha, hein? Talvez você está desanimado por besteirinha. Por que você está desanimado? Tem gente que fala, eu estou desanimado de vir para a igreja. Por quê? Porque tal pessoa me tratou mal lá dentro. Olha a besteirinha. Às vezes você está querendo desistir do seu casamento por besteira. E mesmo que não seja besteira, e mesmo que seja algo grave, e aí, você vai parar? Não, você tem que continuar, você só vai parar no céu. Você só pode parar no céu. Você só pode parar no céu. O desânimo não é o teu lugar. O deserto também não é o teu lugar. O deserto é um lugar de passagem. O teu lugar é o Monte Horebe. O teu lugar é o monte de Deus. 1 Reis 19:7. Levanta e come, Elias, porque, olha que lindo, ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias, levanta, come, porque você tem uma longa estrada pela frente. Você não tem muita coisa para você fazer ainda. Se eu pudesse, eu olharia nos olhos de cada um de vocês e diria, ei, por que você está desanimado? Você tem muita coisa para fazer ainda. Já cansou? Tem muita coisa para você fazer ainda. Ou vou me vangloriar de tudo que eu já fiz. Já fiz. Tem gente que fala assim, né? Na família também tem isso. Eu já fiz muita coisa para os meus filhos, já fiz muita coisa para o meu marido. Já não aguento mais. Como se você agora já fez tudo, não tem mais que fazer mais nada. Levanta, come, você tem um longo caminho ainda a percorrer. Tem muita coisa a fazer ainda. Gosto de Francisco de Assis, quando no final da vida, morrendo no leito de morte, os seus amigos com ele, seus irmãos com ele, ele olha para os amigos e ele está meio morrendo, e ele diz para os seus confrades, comecemos a trabalhar porque ainda não fizemos nada. Ainda não fizemos. E os irmãos de Francisco, mas você fez muito, Francisco. Não fizemos nada. Então, eu Frei Gilson, agora vou desanimar, vou olhar para trás, falar, já fiz muita coisa, já fiz o que eu tinha que fazer, agora é desanimar e chorar e já era.
É isso? Não, Deus vai olhar para mim e falar: Gilson, levanta, come, filho, levanta, come, porque tem muita coisa para você fazer ainda. Que eu nem sei o que é, mas tem. Você também não sabe o que você tem para fazer. Você já sabe o que você tem para fazer daqui 5 anos? Quando passar 5 anos, você sabe o que você tem que fazer? Nem vivo você sabe onde você vai estar, mas talvez você tenha uma missão. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você tem uma missão que Deus já sabe qual é. Você vai desanimar? Não, você tem um longo caminho a percorrer. Portanto, o caminho é longo. Não existe caminho curto. O caminho é longo. E deixa eu te falar, o caminho é estreito. O caminho é deserto. Tem uns desertos. Deixa eu te falar, o caminho é de cruz. E aí, com isso eu resumo para você. Com Deus, sabe o que acontece? Não tem caminho fácil. Se o caminho ficou fácil, é porque não é de Deus, é do capeta. É cruz, é longo, é estreito, é subida, é deserto. O do inferno é fácil, porque é descida. É fazendo tudo o que você quiser. O do inferno é fácil. O do inferno segue os seus desejos, faz o que você quiser. A porta é larga, o caminho é largo. Então o caminho é longo, o caminho é estreito, o caminho é de cruz. O caminho não é fácil. Tens um longo caminho a percorrer. O caminho é longo, é estreito, é de cruz. Agora eu pergunto para vocês: quem é? O que é este caminho? Quem é este caminho? Quem é? Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. É como se você estivesse então ouvindo: se você quiser me seguir, é cruz mesmo. Se você quiser me seguir, é porta estreita. Se você quiser me seguir, o caminho é longo. Mas as promessas que eu tenho para ti são maiores. E olha, nós estamos falando de um homem que nós temos certeza que ele foi para o céu. É um homem que desanimou. É um homem que pediu para Deus tirar a sua própria vida, mas ele ouviu a voz de Deus, ele comeu, ele levantou e ele seguiu o seu caminho. E onde que ele foi parar? Ele foi parar no Monte Horebe, ele foi parar no monte de Deus. E aí na transfiguração, no Novo Testamento, a gente vê de novo Elias na glória com Jesus Cristo. E diz a palavra que Moisés e Elias conversavam com Jesus Cristo. E vai saber o que esses homens estavam conversando. Assuntos que não cabe nem a nós imaginar o que é. Elias aparece no céu, do lado de Jesus Cristo, para mostrar para mim e para você que o caminho é longo, mas se você quiser passar por ele, o final é a eternidade. Amém? E aí? Você vai querer percorrer esse caminho? Ou vai desanimar, fazer biquinho e chorar? Vai fazer biquinho, chorar e pedir para Deus tirar a sua vida? Ou você vai levantar a cabeça, comer e seguir em frente? É a sua escolha. Uma coisa é certa: Deus não desistirá de você. E se preciso for, todos os dias um anjo vai bater no seu ombro. Ei,
acorda, levanta, todo dia, sempre que for necessário. Deus não desistirá de você. Amém? Fique de pé, vamos cantar. Si menor. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Olha isso. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Então segue além, você não pode parar. Segue além, segue além. Não pare, não pare. Segue além. Segue além. Feche teus olhos. Do que você tem desistido? Talvez você já desistiu de algumas coisas. E talvez você estava prestes a desistir de outras. Talvez você estava prestes a desistir do seu casamento, prestes a desistir dos teus filhos, da sua família. Talvez você estava prestes a desistir da sua vocação, prestes a desistir da igreja, da missão que Deus te deu. Levanta e come. Tens um longo caminho a percorrer. Levanta, Senhor, aquele que está caído. Devolve a visão, Jesus. Devolve a visão. Muitos desanimaram, muitos desanimaram. Muitos, como Elias, estavam pensando em tirar a sua própria vida. E você está dizendo, mas eu não tenho força. É Deus quem vai te alimentar. É Deus quem vai te alimentar. Deixa Deus te alimentar. Deixa Deus sonhar em você. Deus tem sonhos para você. Deus tem sonhos para a sua vida. Deus tem missões para você. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo,
É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, filho. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Segue além, segue além. Segue além. Segue além. Você não vai parar. Segue além. Segue além. Mas não vai ser um caminho fácil. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tenha paciência. E saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além. Segue além. O melhor de Deus virá. O melhor de Deus virá. Segue além. E eu pergunto para você, o melhor de Deus chegou na vida de Elias, sim ou não? Chegou. Para quem queria tirar a sua própria vida, agora está todo com Jesus no céu. Tenha paciência. Tenha paciência. E não deixa ninguém iludir você. Se alguém te prometer vida aqui, sem sofrimento, é mentira, é balela. É cruz, o caminho é longo, é estreito, mas tem a recompensa. E a recompensa é a glória. Então, seja fiel ao teu casamento, seja fiel mesmo que doa, mesmo que seja difícil, seja fiel. Por quê? Porque Deus pediu para ser. Porque Deus pediu, falou, quero até a morte vai separar vocês. Pronto, por causa disso, serei fiel. E vou ser fiel, vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar da minha família, vou ser fiel na minha igreja, vou ser fiel, porque Deus pediu para ser. Eu não vou parar. O que eu ganho parando? Nada. Você não ganha nada parando. Agora você ganha recompensa seguindo em frente. Amém? Obrigado, Jesus. Segue além. Segue além.